Bom dia, boa tarde ou boa noite aos que estão assistindo o meu canal. Você está no canal do Arnaldo Piacente e eu vou mostrar para vocês hoje uma forma que eu uso para evitar o problema de looping de terra, ruídos na saída dos alto-falantes, tá? Tem tido aí várias pessoas que estão montando os amplificadores e tem tido esse tipo de problema. Também tenho pessoas que estão fazendo que não aparecem, principalmente quando coloca pré-amplificador. O pré-amplificador ele tem uma tendência a ser muito mais sensível do que a entrada do próprio amplificador, e o que pode te fazer uma captação de ruído bastante grande. Então eu vou mostrar aqui primeiro no papel para vocês, e depois eu vou abrir este amplificador e vou abrir um pré que eu montei, que eu tenho ruído zero. Esse é um método que eu uso e que funciona, tá? Bom, partimos do princípio do seguinte. Aqui nós temos um gabinete, ok? Esse quadradão é um gabinete. Um transformador que vai alimentar uma fonte de alimentação, fazendo uma retificação da tensão, ok? Ele retifica, passando para DC e alimentando o amplificador. Então aqui eu vou mostrar só o amplificador inicialmente, ok? Então muito bem, o trafo, a primeira coisa que eu tento fazer sempre é aquela aba, deixa eu pegar um trafinho para vocês verem, aqui ó. Esta aba que prende o transformador, automaticamente, quando você põe o parafuso aqui, ele já aterra isso daqui. Então é desnecessário você puxar um fio da fonte para cá, tá? Então só o fato de você já estar lá e o gabinete estar aterrado, você já automaticamente já vai aterrar. Raros os casos que é necessário você puxar um fio para colocar junto do parafuso para aterrar. Para evitar mau contato, porque isso daqui às vezes ele vem invernizado, então ele pode isolar essa carcaça. Então eu raspo aqui, tá? Eu raspo esse pedacinho e ao raspar eu vou ter o contato com a massa, tá? Isso é um método que eu utilizo que também funciona. Se for toroidal, normalmente o toroidal ele tem um problema, alguns têm um problema. Então você está aqui com o toroidal, você tem aquele furo no meio, né? E aqui estão as bobinas, então sai a fiação, ok? O toroidal não tem muito como você aterrar. Não tem aqui. Então o que algumas pessoas fazem? Eles colocam uma canopla em cima e vai até embaixo. E aqui vai aquele parafuso, né? Para prender para prender esse transformador. Então, alguns utilizam uma canopla grande, como se fosse uma caneca mesmo, em cima, encostando na lata, e dali da lata ele pega aqui, por exemplo, você tem a lata que você colocou aqui, uma caneca, sobra uma aba, esta aba ela é parafusada no chassi do gabinete, tá? Tem outro modelo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rápido para vocês verem, se tiver fácil. Não, não tá fácil, não tá. É um que a Toroide do Brasil costuma usar, ele usa uma cinta, que ele põe a cinta assim no meio, tá? Do transformador. Então ele fica com a cinta aqui, fica aberto, mas essa cinta, conforme ela encosta no chassi, ele isola completamente o ruído de 60 Hz que ele poderia gerar. Tá? Isso é um método que também pode ser utilizado e é eficiente, tá? Então vamos lá. Então, digamos, independente de você ter este ou este, é importante que ele esteja bem preso ao chassi e isso tem que ter fazer um contato com o chassi, tá bom? Como é que ele vai passar por terra? Vou explicar isso aqui agora. Você tem a fonte. Tudo que você tiver que fazer de terra, esse terra tem que vir daqui do meio, da fonte de alimentação. Eu vi casos que as pessoas fazem diferente. Ele pega no chassi, eu não sei se está dando para vocês verem, eles pegam aqui. Aqui é o gabinete, tá? Que é o fundo do chassi. Ele faz aqui um parafuso, ou ele cria uma espécie de um. Eu esqueci o nome, como é que chama? Aquele. Tem vários terminais. E aí ele leva o fio para cá e daqui ele vai saindo
para tudo que ele tiver que alimentar em terra, tá? Inclusive para sair daqui do amplificador. Eu não aconselho isso, tá? Porque quando você coloca isso aqui no chassi, o chassi passa a ser a ponta que vai sair. E aí é onde você acaba tendo um looping de terra. Então isso não é conveniente, pelo menos nas minhas experiências não foi legal, tá? Não funcionou bem. Então como que eu faço? Eu tiro daqui da fonte várias derivações e essas derivações vão indo para o que precisa. Então, por exemplo, eu tirei daqui e joguei para o amplificador. No caso do AP11 especificamente, ele tem dois GND, entre aspas. Um ele sai daqui, vem para cá, que vai alimentar o amplificador. Aí você tem o positivo, você tem o negativo, e aqui você tem a saída negativa, e do lado, logo aqui, você tem a saída positiva. Esta saída, ela não está como se fosse uma única peça, ele está como a gente chama de derivação, né? Ele está aqui o chassi, daqui ele sai vários, que eu faço a alimentação da placa com aquele sistema estrela, né? Então você tem um ponto fixo e daqui você vai alimentando o outro circuito, tá? Isso é um método que eu uso na placa também para não dar ruído e de fato tem dado bastante resultado. E não só com o GND, eu faço isso em alguns pontos positivos também para evitar esse looping de terra ou realimentação positiva, enfim, é um método que eu uso. Então daqui você tem uma derivação, você pode tirar do amplificador e levar, tá? Desculpa a bagunça aqui, gente. Levar para o negativo da saída do amplificador. O positivo você vem, leva para o positivo. Aqui seria o segundo canal, tá? Aqui eu estou colocando um amplificador só. Então, se você não quiser usar aqui, digamos, seu amplificador, aquele amplificador que você comprou, ele não tem a saída negativa, e mesmo porque essa saída negativa de alguns amplificadores ele já tem looping aqui dentro, porque ele é mal projetado e isso gera looping. Então, quando você não tem certeza, o que você pode fazer? Você tira da fonte o negativo e leva o negativo para a saída, que aqui é a caixa acústica, tá? Leva para lá. Aí você tira do amplificador o positivo e leva para cá, e daqui você leva para cá. Arnaldo, se isso daqui encostar no chassi é ruim? É ruim. A saída, o borne, ele tem que estar isolado mesmo que ele seja negativo. Ele não deve estar colado no chassi. Tá? Isso é fundamental. Então, todo negativo tem que vir daqui. Ah, Arnaldo, mas quando eu coloco esse fio daqui, que aqui eu tenho um fio que eu vou fazer o quê? Eu vou aterrar o chassi. Tá vendo? Eu estou aterrando o chassi aqui, ó, que virou um terra. Ah, mas se eu tirar daqui não dá na mesma? Não, não dá na mesma. Por quê? Porque isso aqui vira um terra geral. Se você fizer isso, você vai ter um looping. Então você não pode ter isso. Então, este negativo, borne negativo, que está ligado na sua traseira do amplificador, tem que estar isolado da lata. Tá bom? Isso é importante. Segundo ponto, a entrada do RCA, aquele RCA fêmea, é assim, ó. Você tem o plug. Eu vou tentar desenhar se vocês verem, tá? Pera aí, deixa eu desenhar aqui mais para baixo, acho que vai dar para vocês enxergarem. Eu vou desenhar e eu mostro. Aqui, você tem aquele pino central, né, que vem aqui, que aqui é o fêmea. Mais ou menos isso, não é isso? Aqui está o terra. Aqui, normalmente você tem um isolante que isola esta... Ó, deixa eu fazer assim, perdão. Aqui, ó, você tem... Isso daqui é um terra, né? Que aí vem o plug RCA e encaixa aqui. Não é assim? Esta parte que vai aqui, ela também tem que estar isolada do chassi. Por isso que alguns modelos ele vem com aquela isolação aqui. Eu vou mostrar um para vocês. Eu até separei aqui, que é isso aqui, ó. Tá? Eu ia até soltar. Deixa eu soltar rapidamente, vocês vão ver. Eu acho que vocês já viram isso, mas tem gente que não presta muita atenção nesse detalhe e pode gerar problema. Só que eu uso esse fiozinho para
para os meus testes, tá? Então vamos lá. Tá vendo aqui que o negativo está encostando aqui, ó? Opa, perdão. Aqui, ó. O negativo está aqui, né? Nesse ilhosa aqui, nessa peça. Então você tem o parafuso. Então isso aqui está assim. Você tem um pino central, que esse pino central é o positivo, tá? O sinal positivo. E a carcaça é o sinal negativo. Então quando você colocar no chassi, isso aqui iria encostar, não é isso? Mas só que na arruela que eles fornecem, que é uma arruela plástica, olha aqui. Vocês observam aqui que ele tem um chanfro, ó. Tá? Eu vou colocar um aqui do lado do outro, vocês vão ver que ele fica aberto. Por que que ele fica aberto? Ó lá. Dá para perceber que ele não fecha? Ele fica com uma coisa. Por quê? Quando isso daqui, esse meio, essa ponta, ela vai entrar na lata. Então, quando você fizer o furo, esse furo tem que estar do tamanho disso para entrar na lata. Então, ele entrou na lata pelo lado de fora, você vem com esse por aqui. Perdão, você vai por esse aqui primeiro, ó, negativo. Negativo, porque ele tem que... Aí o negativo precisa encostar aqui. Vem aqui, certo? Assim. Põe lá no furo. Coloca isso aqui no meio, ou o inverso também dá na mesma. Opa, perdão, é ao contrário, assim. Assim. Esse aqui encosta no meio, o invertido também dá na mesma. Aí tá vendo que esse está encostando, ou seja, a lata está entre esse meio. Não vai encostar aqui. Aí, este último ponto você vai soldar e você vai ter o positivo e o negativo isolado. Tá? Então ele está isolado do gabinete, ele não pode estar encostado no gabinete. Fazer isso é um grande erro. Eu faço algumas montagens com esse fio e eu não tenho ruído, mesmo não sendo blindado, tá? Para o amplificador. No caso de pré, ele já é um pouco mais chato, ele é um pouco mais sensível, então a gente tem problema. Então vamos ao potenciômetro de volume. O potenciômetro de volume, ele automaticamente ele já vai encostar no chassi, tá? E se este corpo no chassi não gera looping de corrente, de terra. Por quê? Porque o terra que está aqui, que é aquele pino, quando você vem com o fio, que você vai vir com fio positivo, com fio negativo, e você vai vir com ele, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é como se fosse um fio blindado que eu fiz aqui, ó, tá? É um fiozinho blindado. Pá, veio aqui e tal. Aí ele vai entrar o positivo neste ponto. No meio, ele sai para o amplificador, ó, vem aqui, deu uma curva e entrou. Aqui é o IN do amplificador, tá? Ó, gente, espero que você esteja enxergando aí, não esteja muito bagunçado. Eu estou tentando, que a câmera está meia torta para mim. Tá? Então vamos lá. Aqui é a malha. É a malha do fio. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Tenho. Essa aqui é a malha, certo? Para quem não sabe, essa é a malha e o positivo. Essa malha vai aonde? No potenciômetro. Lá na outra ponta. Seria aqui. Entrou com fio num lado, positivo. Aqui sai para o amplificador. E desse lado você tem a malha. Tudo bem? Que é o que está aqui. A malha, ele vem para cá. A malha vai entrar o negativo também no amplificador. Tá? Ou seja, esta ponta, isso aqui do potenciômetro, este ponto aqui não está encostado aqui na carcaça. Ele é isolado. Se vocês medirem com o multímetro daqui para cá, qualquer ponto desse, você não tem condução. Mas a carcaça, como ela não está no sinal, no ponto de sinal, você pode e deve encostar na lata. Porque aí sim, esse ponto do chassi vai fazer efeito aqui no seu painel, tá? Porque você vai parafusar e você vai ver quando você conduzir daqui, o multímetro daqui, neste ponto, ele tem que conduzir. Ou aqui na fonte de alimentação, colocou multímetro aqui, tem que conduzir, tem que dar zero. Por quê? Porque você fez um aterramento. Então, este ponto está aterrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu aterrei o chassi, mas não fiz com que o chassi se tornasse o ponto de terra.
É diferente, isso é outra coisa. Então, neste amplificador, tá exatamente dessa maneira. Eu vou abrir ele para vocês verem e aí eu vou mostrar também o pré-amplificador. Opa, tô fazendo errado aqui. Isso aqui é para cá. Vamos lá. Vocês tenham paciência comigo, tá bom? Quem espera sempre cansa, não é isso? Por isso que a gente tá sempre cansado, né? Porque a gente espera, espera, espera. Bom, gente, espero que aqui tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim que eu ajudo, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui, eu já tinha tirado meus parafusos. Esse aqui é o meu AP11. Eu vou mostrar para vocês como é que eu montei. Tira a tampa para o lado. Eu vou sacar a câmera aqui. Me dá um segundo, só um segundo, eu vou cortar o vídeo e volto. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou mostrar para vocês da fonte até chegar aqui. O que eu tenho aqui? Tem um transformador. Esse transformador aqui, desculpa o reflexo aqui, ó. Esse transformador é um transformador da Marantz. Eu comprei uma sucata de um cara, paguei uma grana razoável, porém o valor que eu paguei não pagava nem o transformador. Então, olha, todo blindado, tá? Muito caprichado, tem as abas aqui, ó, para poder prender, muito bacana. No caso aqui, ele tem enroscando todos os fios. Aqui eu tenho dois belíssimos capacitores, se não me engano é 56 mil, isso mesmo, 56 mil microfarad de cada um, e me alimenta meus dois AP11. Tá vendo? Meu AP11 ainda é a placa verde, a placa antiga, ele não tá nem alterado, tá? Eu precisava até fazer alteração, que os amplificadores que eu tenho mandado para vocês está melhor. Eu fiz alterações aqui importantes, que eu forneci para vocês, mandei, e nesse caso aqui eu não fiz, talvez eu até aproveite ele para fazer, mas ele tem também a proteção, tudo bonitinho, tal, tudo legal. Bom, então vamos lá, vamos começar da fonte. A fonte está aqui, o transformador, ele tem entrada, aqui eu tenho um outro transformadorzinho pequeno de 12 volts, você está vendo? Para que ele serve? Para alimentar o soft start, está aqui, ó, tá bom? Então ele está alimenta soft start manda atenção para o trafo manda para a fonte tem um retificador lá em ponte, tá vendo? Tem um dissipador aqui, isso tudo aqui é original da Marantz. Aí aqui eu tenho uma segunda fonte, esta fonte, ela me alimenta, no meu caso específico, não é os próximos amplificadores para vocês da P11 vão assim, tá? Ele me alimenta o meu minha proteção de saída, tá? Então aqui eu modifiquei, pode ver que aqui eu tô até com um resistorzinho, ó, resistor 0 ohms, tá? Que eu jampeei e mandei 12 volts para cá para alimentar o meu circuito, beleza? Na verdade ele dá 15 volts, mas não tem problema porque ele tem regulador. E aí olha a parte interessante, aqui nesta fonte eu tenho a saída positiva, saída negativa, e tem um terra para alimentar a placa aqui. E ela é individual, então eu tenho uma aqui para um dos canais e aqui o segundo canal. E aí eu tenho uma ponte aqui, ó, que sai tudo desse ponto aqui, ó, que é o negativo do transformador. Ele sai tudo daqui. Eu fiz uma malha, vim para cá, mandei pro transformador. Tá vendo aqui aterrado esse transformador? Mandei para cá. Daqui ele vem e vai me alimentar as saídas do meu amplificador. E olha uma coisa interessante, tá isolado, como eu havia falado, tá isolado. Tá vendo essa anilha de plástico? Ela isola do gabinete. Tá? Do fundo do gabinete, ou seja, não tem nada encostado, nem positivo, claro, positivo menos ainda, né? Então tudo soldadinho e bonitinho aqui. E aqui também, que é a entrada, deixa eu puxar aqui a fiação, a entrada é o mesmo esquema. Eu tenho isolamento, eu tenho aqui a entrada dos dois positivos, canal direito e esquerdo. Aqui no meio, tá vendo que aqui no meio estão os dois fios blindados, mas esse fio blindado que está soldado junto, eles não encostam no gabinete. Aí ele vem para cá,
Eu fiz uma, aqui saiu aqui, ó, faz assim bonito para ficar bonitinho, né? Esticadinho, vem para cá e cai no potenciômetro. Vamos lá, deixa eu virar para vocês verem. Tá aqui. Eu tenho um potenciômetro da Alps ligado aqui. E aqui é a ligação padrão, tá? Que vocês já conhecem. Tudo bem? Só que aqui eu tenho um problema. Esta frente, ela é de acrílico. E aí eu tive problema de ruído. Por quê? Porque o meu potenciômetro não ficou aterrado. Aí o que eu fiz? Tá vendo aqui, ó? Eu fiz um ilhós, soldei um fio do ilhós, vim pra cá, tá vendo aqui, ó? Este ponto aqui também faz parte com terra daqui. Então eu apertei aqui, ó, outro ilhós, fercei e tá junto do gabinete. Então o corpo dele está ao gabinete. E daqui desse ponto vem uma trilha por baixo que alimenta aqui. Mesmo que não tivesse essa trilha, não teria problema, porque o corpo pode ficar ao chassi do potenciômetro, mas nunca daqui. Entenderam? Esse terra que sai daqui, que entra aqui no amplificador, tá vendo? Esse terra aqui, ó, você tem um positivo, vou tirar aqui. Ó, você tem aqui, ó, o positivo do lado esquerdo e aqui a malha do lado direito. Essa malha sai do potenciômetro, ela não está ligada no chassi, não está ligada ao terra, ela vem direto para cá. E quem vai fazer o negativo daqui? Esse daqui. Tá? O próprio GND. No meu caso, você vê aqui que eu nem usei, ó. Aqui eu tenho a saída negativa, eu não usei essa saída negativa. Poderia ter usado, porque tá vendo a trilha? As minhas trilhas são todas separadas. Porque eu faço terra estrela nessa placa. Por isso que essa placa não tem ruído, ela é zero ruído. Tá? Se tiver, você tem problema no gabinete, não é do amplificador, garanto para vocês. Enfim, aí vem o positivo e o negativo que vocês já sabem. Então, esse é um método que eu uso. Aqui também, ele tá, como ele está parafusado ali no cantinho, deixa eu ver se dá para vocês verem. Atrás deste fio aqui, ó. Ver se vai dar. Olha lá, tá vendo um parafusinho? Ele está parafusado aqui. Do outro lado a mesma coisa, então isso daqui está aterrado também. Tudo bem? Porque isso aqui dá sustentação, tá bom? Então, esse é o meu amplificador. Eu tenho umas pessoas que gostariam de ter visto também. Ô, Arnaldo, mostra seu amplificador, como é que ele é, como é que ele tá. Então eu fiz esse método, preferi colocar os dois aqui, do lado de cá, porque aí eu isolo a fonte para outro lado. E aqui no meio, isso eu vou contar para vocês, aqui no meio, tá vendo esse espaço que sobrou? Esse espaço que tem aqui é uma placa controladora que eu vou colocar um VU do modelo da Gradiente, acho que é H2, ou A2, H2, uma coisa assim, aquele VU grandão, bonito. Então eu vou fazer um painel, tá? Aqui, ó, eu tenho potenciômetros individuais, certo? É engraçado porque na filmagem ele fica meio cinza, mas ele é bem pretinho, tá? Tá vendo que ele fica transparente? Mas quando eu ponho a tampa aqui, ó, porque aqui tá vindo a luz, né? Então quando eu ponho a tampa aqui, isso aqui fica tudo pretinho, fica tudo bonitinho, tá? Aí eu tenho o mesmo sistema que eu fiz para vocês aí, bonitinho, da entrada, potenciômetro também aqui por toque. Esse aqui eu achava aqueles botõezinhos muito pequenininho, eu comprei esse com chave. Aí eu fiz uma modificação nele, eu abri ele todo e coloquei aquele miudinho aqui dentro dele, só para eu poder fazer, funciona perfeito. E aí eu tô a fim de colocar aqui o VU por dentro, fazer um outro painel, tá, de acrílico também, colocar aqui por dentro o VU. Então isso aqui vai ficar todo escurecido, quando a gente vai tampar, ele vai ficar escurecido, e aí quando eu ligar, ele vai acender os VUs e aí ele vai aparecer, ou seja, vai ficar oculto. Quer dizer, é uma ideia que eu tô tendo aí, e tem um amigo aí que comprou um AP11 também, ele tá fazendo uns gabinetes sensacional, depois eu vou ele tá me mandando os vídeos, eu tô guardando esses vídeos e vou postar. Vocês vão gostar. O cara é fera mesmo no gabinete, precisa ver. Ele compra tudo em alumínio e usa sucatas, hein, gente? Não é
Não é peça nova que gasta um absurdo, não. Ele consegue, via sucata, fazer umas coisas incríveis. E não é difícil. Ele estava provando para mim que não é difícil. Esses furos a mais que vocês estão vendo aqui, que é o seguinte, esse gabinete também foi de um outro amplificador que eu tive, que foi o DX-ST. Foi o primeiro amplificador que eu montei na minha vida. E depois tomei gosto, aí fui fazendo um, fazendo outro, até que eu criei esse AP11, cara. Eu não troco esse AP11 por amplificador nenhum até agora, tá? Pelo menos até esse momento não. Eu adoro ele, a qualidade de áudio dele não é porque é meu não, gente. É quem comprou sabe o que eu tô falando. Até um rapaz me mandou uma mensagem ontem dizendo que estava com problema de ruído e tal. Eu falei, não, beleza, tá, mas tirando o ruído, você conseguiu, o que você achou do som? Ele falou, Arnaldo, eu não imaginava que minhas caixas acústicas tinham uma resposta de frequência como está tendo agora. Tá? Ela desceu muito mais os graves do que descia. Porque os amplificadores que eu tinha, ele tinha os médios e agudos fantástico. Eu não vou nem falar de quem ele comprou, que não é o caso, tá? Não é concorrência não. E ele comprou outros amplificadores, pagou caro, pelo que ele falou, pagou caro. E o resultado não foi tão satisfatório quanto o AP11, porque o AP11, além de ele ter um grave muito bom, ele não perde no médio e agudo também. E aí ele disse que estava fazendo os comparativos, estava ouvindo bem, ele é muito exigente de verdade. E ele estava me falando que os timbres são perfeitos, tudo, é maravilhoso. Ele comprou o pré do Hugo também, ele está tendo problema de ruído. Esse é um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para ajudar a vocês que estão tendo. Outras pessoas também tiveram problema de ruído. O Ivan tem feito aí vídeos aí também ajudando, o Hugo também tem feito, e eu fiz o meu e eu não estou tendo problema, e eu vou mostrar para vocês, tá? E ele falou que colocando o pré, ele não sentiu diferença nenhuma no áudio. Isso significa o quê? O que ele teve de diferença foi o ganho sonoro, perdão, o ganho em potência. Claro, ele estava utilizando uma fonte sonora com sinal baixo na saída, entrou no amplificador, não excitou o amplificador o suficiente. Então, ele colocando o pré, ele falou que o timbre ficou idêntico, não mudou nada. Isso significa que, sabendo-se que o pré do Hugo ele é extremamente flat, porque eu fiz o teste aqui, não estou puxando o saco não, eu fiz o teste aqui, ele começa de 3 Hz, eu comecei de 3 Hz e fui até 100 kHz em onda quadrada, não perdeu amplitude em nenhuma delas, não teve a onda torcida, a onda é absolutamente perfeita desde 3 até 100 kHz. Isso significa que, além de ter um THD muito baixo, que o Ivan já mostrou isso, ele é muito flat. Isso significa que se você tem um amplificador que está respondendo à altura, tá? É porque o pré está deixando passar tudo. E isso significa que o amplificador também é muito bom. Tá? Quando você tem alguma coisa que ele muda o timbre, ele muda a frequência, então você está tendo problemas. Agora, quando você põe um pré e sem o pré, você tem a mesma sonoridade com o pré, sinal que o pré é muito bom e ele está deixando passar tudo. E significa que o amplificador está tendo uma resposta à altura, ou seja, igual, desculpa aí usar o seu nome, o tio Carlos Mergulhão, ele fala que é o blameless, ou seja, sem culpa. Então, ou seja, o amplificador não tem culpa se você tiver um sinal, uma fonte sonora ruim. Tá? Isso é importante saber. Então, tem uma fonte sonora ruim, o amplificador vai responder ruim. Se você tem uma fonte sonora de excelente qualidade, ele vai responder, o pré vai deixar passar tudo perfeitamente. Tá? Eu digo isso porque eu tive uma diferença de áudio bastante grande. Eu vou até mostrar para vocês. Eu tinha um outro pré que eu estava utilizando na minha bancada, porque na verdade eu estou na minha bancada. Aqui, eu peguei meu amplificador lá. Este pré aqui, ó, tá vendo? Esse pré, ele é um pré com MOSFET. Muito bom. Ele tem uma tendência de grave enorme, mas ele perde muito no agudo. Tá? Ele tem uma deficiência, talvez a montagem, o tipo de placa, talvez tenha, até fiz umas
modificações para ver se melhorava um pouco o timbre. Melhorou, tá? Fazendo essas modificações aqui. Ele melhorou, mas não resolveu. Quando eu coloquei o pré do Hugo, eu senti uma diferença gigantesca no médio e agudo. No grave eu não percebi diferença, porque ele responde muito bem o grave. Já o pré do Hugo, ele responde desde 3 Hz até 100 kHz. Ele vai mais, é que eu não fui. Então ele vai de 3 Hz até 100 kHz. Esse amplificador aqui, ele responde tranquilo nos 5 Hz, tá? Em menos 3 dBs. E ele vai a 100 kHz com tranquilidade, tá bom? Então, ou seja, casou bem. Lógico que a onda com esse amplificador aqui, ela não é tão flat, ou seja, a onda não é tão reta. Em 3 ele vai dar aquela queda natural da onda quadrada, mas para 3 Hz, ninguém ouve 3 Hz, né? O alto-falante nem mexe. Então, ou seja, quando ele chega aqui, eu já estou em 20 Hz tranquilo. Então, amplificador e pré perfeito. Eu vou abrir agora o pré para mostrar para vocês. Vamos lá, turma. Aqui é meu pré, tá? Esse pré eu fiz ele com o intuito de usar ele na minha bancada. Por quê? Eu tenho entrada e saída frontal, volume, eu tenho aqui a seleção, se eu quero a saída do pré na traseira ou no painel, então eu só mudo essa chave, tá? E escolho. Aqui a seleção são 3 seleções que eu tenho, aqui é a primeira entrada traseira que eu vou mostrar para vocês, a segunda, e aqui é essa saída. Ele muda para cá, tá? Perdão, aqui é a entrada, aí muda para cá. A saída vem daqui. Então eu mantenho no traseiro quando eu preciso, né? E aqui atrás eu tenho a saída e eu tenho as 2 entradas selecionadas para aquela chave lá. Aqui é o liga e desliga, geral, que tá na carcaça, hein? Ó, tá na carcaça. Olha aqui uma observação importante. Deixa eu ver se foca aqui. Foco. Foca em mim. Vamos lá. Aí. Ó. Tá vendo que ele tá isolado do gabinete? Deixa eu pegar o lápis aqui para vocês verem. Aqui eu utilizei. Ó, aqui tem um plásticozinho que é do próprio RCA, tá? Na construção do RCA. Esse aqui é um RCA que é aquele conjunto de 3. Eu vou abrir, vocês vão ver. Então estão todos isolados. Então quando você colocar um plug aqui, um macho, né? É importante que aquela parte metálica não encoste no chassi. Então como ele é bem fininho, então normalmente quando ele entra, ele não vai até o fundo, ele não vai encostar no chassi. Ele vai ficar só nessa parte externa. Tá? O chassi está isolado. Vou abrir ele para você ver. Esse aqui é o pré do Hugo. O pré do Hugo eu fiz uma invenção, eu coloquei aqui uns plug, eu gosto desse tipo de plug. Aqui estão as entradas. Olha que interessante, ó. Vamos partir para esse lado. Esse daqui também aproveitei de uma sucata que eu tinha. Coloquei ele aqui, fiz os furinhos, coloquei. Então eu tenho o fio blindado na saída aqui, que está ligado no potenciômetro. E eu tenho, tá vendo essas fios não são blindados? Eles vão para minha chave seletora, sai da chave seletora, vem aqui e entra na entrada. Pô, Arnaldo, você não teve ruído com isso? Não tive ruído. Olha aqui, tá entrando aqui, ó. Ele sai lá da chave e vem para cá, no canal direito e esquerdo. Aqui, tá vendo esse resistor que eu coloquei? Eu coloquei porque ele me deu ruído, porque até o Hugo falou, se você não tiver problema de looping de terra, curte-circuita. Então eu coloquei esse resistorzinho, é um resistorzinho, aquele resistor 0 ohms. Eu só curte-circuitei para não ter que mexer no coisa, já estava soldado aqui no lugar, tá tudo coisa. Eu falei, puta, até tirar esse resistor, colocar outro. Então eu fiz isso daqui, zerei, sumiu o zumbido. Aqui na entrada é a mesma coisa que na saída, tá vendo? Ó, mesma fiação. E aqui o potenciômetro. O potenciômetro, ele tá ligado na carcaça, no modo, por aquele parafuso. Por garantia, eu soldei. Oh, meu Deus, não tá focando legal, né? Vamos lá, foca em mim. Tá vendo? Não tá dando pra ver direito. Tá vendo aqui um fiozinho? Eu peguei e joguei ele aqui, ó. Vim. Ó, tá aqui, ó. Soldado aqui, ó. Minto. Perdão.
Aqui, ó, essa malha, a malha tá vindo para cá, pro terra daqui. A fonte tá isolada, tá vendo? Eu fiz um isolamento na fonte. Então, a fonte vem aqui, passa pela retificação desse negócio, filtra, vem para cá e solta o terra aqui. Do terra aqui, esse terra vem via estrela aqui. O Hugo fez uma coisa legal, que ele aterrou aqui no meio. Bem aqui no meio, isso aqui é aterrado, essa rodela aqui, esse círculo. Esse círculo, quando você põe o potenciômetro aqui, não tem ruído. O problema é que quando você precisa tirar daqui para cá, aí é que começa o problema. Então o que eu fiz? Peguei aqui, ó, soldei o fiozinho aqui embaixo e levei ele pro terra, aqui na carcaça, tá? Que mais que eu fiz aqui? Aí fiz a ligação, deu tudo certo, não deu problema. Daqui a pouco eu não vou ouvir, tava tendo problema de rádio. Aí o que eu fiz? Eu fechei o gabinete. A hora que eu fechei o gabinete, aumentou. Falei, tá vindo pelo gabinete. E mesmo o gabinete estando aterrado, ó. Ó, tá aqui, ó. Aí eu fiz uma experiência, peguei um fiozinho, ó, não sei se isso vai dar certo para todos. Peguei um fio daqui do aterramento e levei aqui pro ponto negativo, ó, que é bem aqui no meio, tem um ponto, ó. Deixa eu ver se eu conseguir ver. Isso é no caso do pré do Hugo, tá? Tá vendo um fio aqui, ó? Levei aqui, ó, pro meio. Deixa eu ver se vai, caraca. Olha lá, bem no meio, esse fio branco, tá? Aqui é o meio, ele é o GND. Não deu certo, ele continuou com ruído. Falei, caramba. Aí eu peguei, e eu percebi que eu encostando o dedo aqui, a rádio vinha mais forte. Aí eu peguei isso daqui e levei pro terra. Gente, acabou com o problema. Zero, 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 ruído zero. E olha que pela fiação, lógico, se eu colocar isso daqui nessa bagunça, gabinete pequenininho, toda essa fiação passando, alimentação, enfim, eu com certeza no equipamento THD vai aparecer um ruído, mais sinal, sabe, aquele nose, enfim, não tem como se tirar tudo, porque tem ruído que a gente não ouve. E nesse caso, pelo menos nas minhas caixas, eu não ouço ruído, tá? Eu uso ele aqui junto com o outro amplificador que eu tenho, também é aquele FH9 baseado aqui o meu AP11 é baseado no FH9, né? Ele tá é muito bom também, não chega nos pés do AP11, tá? Por causa das modificações, a potência, enfim, uma série de coisas. E eu não tô tendo problema não, ele muito pelo contrário, tô tendo menos ruído com esse, tá? Que antes eu ouvia até lá nas minhas caixas acústicas, que até tinha acostumado um barulhinho, sabe aquela coisa assim, que era com esse daqui, ó. E aí o que eu fiz? Trocando por esse, sumiu. Eu coloco o ouvido, gente, tudo bem que eu tenho mais idade, mas eu não ouço nada nas caixas acústicas. E quando eu ouvi alguma coisa, eu percebi que eu tiro, muitas vezes, a fonte do sinal do meu computador. E eu sei que a fonte de sinal do meu computador, com volume no mínimo, não zerado, no mínimo, ele dá um ruídozinho. Quando você zera, que aparece aquele xizinho, né? Não tem um xizinho que aparece quando você tira todo o som do amplificador, do computador? E o meu computador é um computador de mesa, não é notebook. Aí você vê, pum, muda, ele fica mudo, ou seja, está vindo do amplificador, não é o pré, não é o amplificador que está tendo, é a fonte de sinal que tem ruído. Então é lógico, você tem uma coisa sensível, você entra no amplificador, aquele ruído vai aparecer, é natural, tá? Uma outra coisa que o pessoal falou é sobre um tum na hora de desligar o pré, tá? Isso de fato está acontecendo. O que acontece? Quando você desliga o pré, isso todos os circuitos acabam fazendo isso. Teria que modificar uma série de coisas para resolver esse tipo de problema, que eu acho que não vale a pena. Os capacitores de filtro, eles são capacitores meio grandes. Esse aqui, por exemplo, é de 1000 microfarads. Quando você passa pela retificação, você está alimentando o circuito, sempre tem um lado, ou positivo ou negativo, que ele vai ter um consumo maior. Quando você desliga, tá, o pré, a fonte
que está aqui, a tensão que está sobre eles, uma vai cair mais rápido do que a outra. Então, essa instabilidade na tensão gera no CI, tá? Aparece oh meu Deus, como é que fala? Aparece uma tensão que quando ele está ligado normal não tem, é zero. Não tem nem milivolt na saída desse amplificador, desse pré. Então ele acaba aparecendo essa tensão. Então qual a solução? Quando você for ligar o seu sistema, primeiro liga o pré, depois liga o amplificador. Aqui. Vai desligar, desliga primeiro o pré. Perdão, ao contrário. Desliga primeiro o amplificador. Aí ele vai zerar. Zerou, você desliga o pré. No caso, por exemplo, teve o Clayton, que ele colocou esse pré dentro do gabinete. Pô, Arnaldo, o que eu faço? Vai aparecer o TUM. Tanto é que eu estou modificando a saída do... Que é aqui, ó. Que é a P11. Esse AP11 aqui, ele foi feito para ser alimentado com a fonte de alimentação principal, que é os 55 volts. Então ele vinha com AC aqui de 40, retificava, passava por aqui. Como a fonte ainda está muito carregada, ele demorava um pouco mais para desligar, natural. Você desligou, a fonte vai caindo, vai desligando, vai eliminando aqui, e esse demorava um pouco. E o pré acabava desligando primeiro, então aparecia no finzinho, um toquezinho. O que nós fizemos? Modificamos isso aqui para 12 volts, tá? Com trafo individual para alimentar ele. Agora, quando ele desliga o amplificador, a proteção desliga a saída antes de terminar de desligar aqui. E como o pré dele ainda está carregado, não dá tempo de jogar o TUM para a saída. Por quê? Porque a fonte desligou antes, a proteção desligou antes. Então essa foi uma solução. Os próximos amplificadores vão vir também com isso individual, tá? Com 12 volts, para evitar exatamente esse tipo de problema. Então se você tiver um transformador com derivação de 12 volts, pode jogar que vai dar certo também. Por quê? Porque você vai entrar com AC, você não vai entrar com DC. Apesar que eu vou dar uma opção, tá? Eu vou fazer um manual, eu vou dar uma opção para você jogar DC, caso você tenha uma fonte já de 12 volts, 15 volts, pode jogar até 15 aqui. Ele vai desligar rápido também, porque normalmente quem segura mais tempo é esse daqui. É a parte da tensão maior. Por quê? Porque a fonte de alimentação está lá com 44 mil, 60 mil de capacitor, então ele vai demorar muito mais. E como aqui também ele não esgota imediatamente, então até ele esgotar e aparecer a tensão na saída, a proteção já desligou. Então é uma solução que eu estou arrumando para vocês, não só por causa desse pré, de forma nenhuma, por causa de qualquer pré que vocês venham colocar que possa te gerar problema. Então, solução para o TUM. Primeiro, liga o pré. Aí depois você liga o amplificador. Vai desligar. Desliga o amplificador. Depois você desliga o pré. Para quem tiver com ele separado. Quem tiver ele interno e não tiver proteção, aí, sinceridade, eu não sei o que vocês vão fazer. Não dá para fazer milagre. Aí vai ser um pouco mais complicado. Você vai ter um TUM na saída sim, tá? A não ser que você cria uma chave individual dentro do próprio gabinete. Ó, eu vou desligar primeiro o amplificador, espera esgotar todos os capacitores, aí você desliga o pré, com chaves individuais. Mas eu acho que no gabinete ficar uma chave individual para cada um, não sei se é conveniente, tá? Mas é isso aí, eu acho que deu para explanar bem, falei bastante, acho que enchi o saco de vocês com isso. Espero que isso ajude a resolver os grandes problemas que vocês possam vir a ter com esse problema de looping de terra, tá bom? E para vocês terem uma ideia, eu estava olhando vários operacionais, inclusive eu tenho o OPA aqui, que eu ia até fazer uma experiência, colocar o OPA no lugar, que esse aqui é o LM4562. O nível de THD desse CI é muito menor do que o OPA que eu tenho aqui. Além de ele ser menor, o slew rate deste daqui
é 20 volts por microsegundo, enquanto que o opera 16 volts por microsegundo. Aí você briga para o teu amplificador ter 20 volts por microsegundo de slew rate. Aí você vai lá, coloca um pré que ele tem 16, você matou o problema. Você acabou criando um problema com o seu amplificador e ele não vai responder tudo aquilo que ele tem, porque ele vai estar limitado ao pré. Então, tudo existe uma limitação. Eu tenho aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu tenho uns prézinhos com controle de balanço, controle de volume, médio, grave e agudo. Quando eu coloquei no osciloscópio, depois eu coloquei... Gente, ele distorce a onda de uma tal maneira que é matar o amplificador. É você ter um high-end na tua mão e colocar um pré que te desgraça o amplificador. Cara, para com isso. Então não vale a pena, né? Ou você põe uma coisa muito decente, ou você é melhor não ter. Porque high-end tá cheio. High-end diferencial são poucos, tá? Arnaldo, você puxa saco seu mesmo? Sou porque eu sei que isso aqui é bom, de verdade. Peça selecionada, tudo de muito boa qualidade, muito bom gosto, a forma das trilhas. Gente, obrigado por todos vocês terem assistido. Espero de fato que tenha ajudado. Um grande abraço para todo mundo. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força. Espero de fato ter ajudado a todos, tá bom? Grande abraço para todos vocês.